Rádio França Internacional. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos propomos-lhe o magazine Convidado, bem como o magazine Vida em França. Mas de seguida fique com o convidado de Liliana Henriques. Convidado. Aqui em França, desde ontem e até sábado, os cerca de 140 mil militantes do Partido Conservador Les Républicains estão a votar para eleger o seu candidato às presidenciais de abril do ano que vem. A primeira volta, da qual resultaram os dois finalistas destas primárias, decorreu até esta quinta-feira, às 14 horas, sendo que neste fim de semana será conhecido o resultado final. No começo destas primárias, 5 candidatos estiveram em liça: Michel Barnier, antigo negociador europeu do Brexit; Xavier Bertrand, presidente da região Hauts-de-France; Valérie Pécresse, presidente da região Paris-Île-de-France; o deputado Éric Ciotti e Philippe Juvin, chefe das urgências do Hospital Parisiense. Nesta terça-feira, ainda antes do arranque da eleição interna, os candidatos tiveram a oportunidade de debater e apresentar as suas propostas, que no seu conjunto não são divergentes, a diferença essencial sendo, eventualmente, o modo como cada um se situa perante a extrema-direita, que nestes últimos anos tem vindo a fixar a sua agenda, que inclui invariavelmente a questão da imigração nos debates presidenciais. Estas primárias acontecem num contexto muito diferente daquele que prevalecia em 2017. Os tradicionais partidos de governação, que eram o Partido Socialista e os Republicanos, foram literalmente varridos pela chegada de Macron. Apesar da extrema-direita de Marine Le Pen ter ficado em segundo lugar nas últimas presidenciais e apesar de ocupar uma posição importante nas sondagens, a chegada do comentador de televisão Éric Zemmour está a ter algum impacto. Igualmente situado na extrema-direita, Éric Zemmour tem sido bastante mediatizado e condenado nestes últimos anos por incitação ao ódio, é acusado de agressão sexual e tem-se igualmente ilustrado por uma leitura da história da Segunda Guerra Mundial favorável ao regime colaboracionista francês. Elementos do seu discurso têm alimentado o debate, acabando aos olhos de muitos por eclipsar outros assuntos como a saúde e a economia neste contexto pandémico. Esta é, por exemplo, uma das constatações de Paulo Marques, vice-presidente LR da Câmara Municipal de Aulnay-sous-Bois, na região parisiense, que começa por referir-se ao modo de eleição do candidato do seu partido à primária, algo usual em países como os Estados Unidos, mas que constitui ainda uma novidade no microcosmo político francês. Nos vários debates que temos entre os autarcas de vários partidos, o facto de termos também essas primárias, que não era habitual, havia sempre o chefe de partido que era bem identificado durante todo um processo de eleição, de permanecer como líder de um partido. Atualmente, através das primárias, uma grande mudança provavelmente será também o tempo que é muito mais curto entre eleição e reeleição. A escolha de um candidato é muito mais rápida. Aliás, para a presidência da República, quando o presidente era eleito para 7 anos, tínhamos pelo menos 2 Assembleias Nacionais, tínhamos 2 governos num mandato presidencial. Atualmente já não é o caso. O facto de termos uma eleição presidencial e logo após, 2 meses depois, ter uma eleição legislativa, faz com que esse período permite uma escolha muito mais larga, muito mais vasta e não ter um líder já específico como era antes aqui em França. Entretanto, nestas primárias temos 5 candidatos: o antigo negociador europeu Michel Barnier, o presidente da região Hauts-de-France Xavier Bertrand, o deputado Éric Ciotti, a presidente da região parisiense Valérie Pécresse e o outsider Philippe Juvin. Como é que se poderiam descrever estes candidatos? Podemos dizer que são candidatos diversos. Demonstra uma real capacidade do Partido Les Républicains de poderem apresentar um bom candidato, mas, sobretudo, depois de este processo de escolha do candidato, haverá muita oportunidade de trabalhar com todos esses candidatos vindos de universos diferentes, por alguns que já sabem lidar com as suas regiões, outros que tiveram também como ministros, estiveram também como eleitos locais e também através de uma visão da Europa. É muito provavelmente um período interessante porque a aliança desses 5 candidatos
a apoiarem um candidato será provavelmente a grande força deste partido Les Républicains. Ainda antes das primárias, os candidatos já expressaram publicamente. Tem-se ouvido designadamente o discurso de Xavier Bertrand e Éric Ciotti, com uma viragem bem à direita, nomeadamente no que tange à questão da imigração, que em todas as eleições nestes últimos anos tem vindo a voltar à baila. Há quem considere que há uma viragem quase à extrema-direita dos republicanos. Aí são pessoas que só estão atentos à mediatização atual através de outros candidatos que não estão nos republicanos. Aliás, quem não fala de Valérie Pécresse é porque não quer ver, por exemplo, o potencial socioeconómico, saúde, todo o trabalho e as propostas que são feitas. Quem unicamente tenta ver umas primárias através de uma situação zemmourienne, que poderíamos dizer, não está a ver todo o conteúdo que Michel Barnier pôs em cima da mesa, que Valérie Pécresse põe em cima da mesa. Isso é óbvio que aí, muito provavelmente, não serão pessoas que estão a ver que um país lidera-se não somente com situações de imigração, etc. É toda uma visão socioeconómica de um país que se tem que ver. É verdade que atualmente está na moda tentar sempre ir atrás de outros candidatos de extrema-direita, mas o objetivo aqui foi, e viu-se bem, aliás, que há propostas. E é isso que os perto de 140 mil eleitores para as primárias dos republicanos vão fazer, é votarem para um projeto. Nesta terça-feira, Éric Zemmour, que mencionou, apresentou a sua candidatura. É a primeira vez que este comentador de televisão se vai candidatar às presidenciais. Ele tem veiculado ideias de extrema-direita e tem tido bastante mediatização ainda antes de oficializar a sua candidatura. Acha que ele tem obrigado o microcosmo político a debater sobre ideias que não estavam forçosamente na mesa? Eu acho que os mídias é que estão a fazer campanha. Estão a fazer a campanha de Zemmour. Aliás, quando se focaliza somente num ponto de situação e que não se tente ter as perguntas atualmente que o Zemmour não fala, estamos em plena pandemia. Uma pandemia mundial. Estamos ainda com um aumento de casos que é dramático. Aí é um sinal, é demonstrar que há quem fale, esteja aí a tentar inundar o aspecto político fora do seu conteúdo. O conteúdo hoje é as pessoas estão inquietas com o sistema de saúde, estão inquietas com a realidade e as respostas a esta pandemia. O que eu acho claramente é que vai-se ver muito rapidamente que Éric Zemmour há uma capacidade clara de falar de imigração e de opor as pessoas. No entanto, há algo que ele nunca menciona, que é o facto da vida real. E a vida real é toda uma população que se revê num ideal de segurança sanitária, de sistema de saúde e um sistema socioeconómico que possa fazer com que as pessoas possam viver melhor. E parece-me que isso é que é o ideal e teria que ser uma campanha mais visível. Há todo um processo que está-se a implementar para os candidatos à presidência da República, dos partidos que sabem governar, que têm ideias que não se focalizam unicamente na parte da imigração e de uma certa vontade de pôr uns contra os outros, e isso não é uma boa maneira de fazer campanha em França. A campanha já está em pleno há já umas quantas semanas, se não mesmo meses, uma vez que o candidato da esquerda, Mélenchon, já está na corrida há bastante tempo. No Partido Socialista também já temos uma candidata. Vamos ter nos próximos dias também um candidato oficial entre os republicanos. A extrema-direita também tem os seus 2 candidatos. Só falta mesmo o presidente cessante. Ele está a atrasar-se. Deveria ter já declarado a sua candidatura ou não, a seu ver? Não, as declarações dos cessantes é sempre muito mais tarde. Porquê? Porque se ele tivesse que declarar hoje a sua candidatura, todo o processo do atual Presidente da República e todos os eventos onde ele iria teriam que entrar nas contas de campanha, o que complica bastante
o facto de poder aliar o facto de ser presidente candidato. E é por isso que ele veio proclamar a sua candidatura no momento mais apropriado, seja um pouco mais próximo do momento das eleições e do momento obrigatório para fazer campanha. Era Paulo Marques, vice-presidente LR da Câmara Municipal de Aulnay-sous-Bois, na região parisiense, e presidente da Associação de Autarcas de Origem Portuguesa aqui em França, Cívica. De referir que o candidato mais votado nas eleições internas neste partido de direita foi Éric Ciotti, com 25,6% dos votos, seguido com 25% de muito perto por Valérie Pécresse. Valérie Pécresse e Éric Ciotti disputarão a segunda volta neste sábado.